Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Hangout de Dor Neuropática. Essa é uma transmissão ao vivo com o apoio da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a Associação Brasileira de Termologia Médica, Abraterm. Olá, boa noite a todos e sejam bem-vindos a esse Hangout de Dor Neuropática. Essa transmissão é ao vivo, né, e meu nome é Marcos Brioski e faço parte do grupo de dor da Universidade de São Paulo, USP, e da InfraRedMed.com. Estamos aqui reunidos para debater o tema dor neuropática e junto comigo estão nossos convidados. A doutora Juliana Badaró, diretamente lá de Salvador, representando a Universidade Federal da Bahia. Tudo bem, doutora Juliana? Tudo bem, boa noite Marcos, boa noite a todos. É um prazer imenso participar. Doutor Paulo Renato Fonseca, também do Rio de Janeiro, representando o grupo de dor e Centro Integrado de Oncologia e Clínica Liviar. Ele já vai estar entrando aqui conosco daqui a pouco. Dr. Marco Modesto, da Clínica de Dor NID, Neurociências, em Florianópolis, Santa Catarina. Está por aí, Dr. Marco Modesto? Ele está chegando já, tá? Ele está atendendo uma paciente aqui, uma emergência, já está vindo. Já vai entrar no ar com a gente. E eu fisioterapeuta, Dr. Roberto Dulli, do Corotel Gramado, Rio Grande do Sul. Tudo bom, Roberto? Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, no nosso último Hangout, a gente fez uma exposição juntamente com a doutora Luciana Bobinot, e de como que você pode ampliar sua avaliação clínica por meio da tomografia infravermelha numa videoconferência, né? E hoje a gente está apresentando casos clínicos aos colegas convidados que já utilizam esse método há algum tempo na prática clínica. Aí vamos procurar explicar como que você pode aplicar também no seu dia a dia para ampliar sua avaliação clínica de forma segura, eficiente e com um bom custo-benefício para o paciente. Boa noite, doutora Juliana, tudo bem? Boa noite a todos. Salvador? Salvador está ótimo, verão total ainda. Então, nosso tema hoje é a dor neuropática, né? E, doutora, o que é a dor neuropática? Assim, só para a gente começar a entrar nesse assunto, o pessoal começar a se inteirar um pouquinho mais aí. Nesse caso, dor neuropática é uma dor onde ocorre uma lesão do nervo. Sempre existe como podemos explicar, exatamente uma lesão no nervo. Mas o que eu trouxe aqui é o que eu acho mais interessante com a termografia, que tem nos ajudado muito aqui, é no caso da dor central, dor neuropática tipo central. Então é isso que eu acho que a minha parte é mostrar a importância da termografia, o quanto tem auxiliado o diagnóstico desse tipo de dor, que até o momento nós não tínhamos muita coisa. Certo. Você já usa há muito tempo, Juliana, a termografia? Quanto tempo você usa, mais ou menos? Já uso termografia há 2012. Começamos 2012. Em julho de 2012. Você trabalha com, só para o pessoal entender, assim, como é que é você trabalha no centro de dor, né? Eu trabalho no centro de dor, aqui em Salvador, no ambulatório do Hospital das Clínicas, aqui da Universidade Federal da Bahia. Nós temos um ambulatório aqui, que é o serviço de dor crônica, e também no serviço privado, né? Nós temos uma clínica aqui, uma clínica de referência, com o Dr. Durval Crachete, um dos sócios, que também é o chefe do serviço de dor neuropática do Hospital das Clínicas aqui. Então, são os dois serviços. Você faz um trabalho junto à Universidade Federal também da Bahia, né? Faço um trabalho. Nós temos um ambulatório de dor crônica aqui na Universidade Federal. Tá. E no dia a dia, assim, no dia a dia, é comum ter o paciente com dor neuropática, Juliana? É comum. Nós trabalhamos com dor crônica, nós temos uma clínica onde trabalhamos com dor crônica. É comum. Você tem um caso para nos mostrar, né, de uma paciente que você falou que gostaria de apresentar. Alguns casos. Pode apresentar para nós. Mas eu queria trazer um caso que esse paciente foi atendido há 2 anos, mas sempre eu acho importante, sempre nas apresentações eu procuro levar e mostrar a importância da termografia nos casos de dor neuropática, principalmente tipo central, que nós não temos outro recurso. Você faz o diagnóstico, mas às vezes o paciente passa com um AVC
isquêmico leve, deixa uma sequela e não temos como provar. E a termografia é uma grande ferramenta, principalmente nesses casos de dor neuropática tipo central. Então eu queria trazer um caso aqui para mostrar a todos vocês, que é uma paciente, sexo feminino, com queixa de uma cefaleia bilateral, contínua, diária. Ela classificava entre moderada e alguns períodos de forte intensidade, mas era contínua, diária, e ela acordava por dor. No período menstrual, exacerbava a dor. Nesse período, tinha às vezes pulsátil e acompanhado de náusea, mas sempre nesse período menstrual. Então, o que ela dizia é que ela procurava neurologistas, então ela tinha uma relação, ela chegou para mim com uma relação, assim, de 5 neurologistas, alguns exames, muitos exames, encaminhavam ela para o ginecologista, porque ela queixava que piorava no período pré-menstrual e no período menstrual. Mas era uma paciente, quantos anos ela tinha, Juliana? 37 anos. 37. 37 mas o que incomodava, assim, ela no dia a dia dela? Nos últimos 2 anos, a cefaleia diária e a grande ansiedade, como ela tinha uma ansiedade, porque ela não conseguia engravidar. Então, as pessoas achavam que a cefaleia estava relacionada com o quadro de ansiedade. Nos últimos 2 anos, ela veio percebendo uma perda de sensibilidade do lado esquerdo. Ela tinha uma perda de sensibilidade que ela referia, começou no braço, depois na perna, e aquilo passou a incomodar. Ela trabalhava com o que, Juliana? Ela é publicitária. Publicitária. E ela não estava conseguindo trabalhar? Como é que era a situação dela? Exatamente. Então, o que cada vez mais ansiosa, porque ela já estava interferindo na vida diária. Então, ela estava faltando uma média de 1 a 2 vezes por semana, e no período pré-menstrual e menstrual ela faltava durante 8 dias ao trabalho, e isso a incomodava. E ela, diariamente, ela dizia que não era não chegava ela ter dificuldade para caminhar, mas aquilo estava progredindo. Ela, do lado esquerdo, é o que mais a incomodava. Ela tinha dormência, ela passou a ter dormência, ela passou a ter queimor, passou a ter cãibra no braço esquerdo. E atribuíam isso ao trabalho, atribuíam à ansiedade, e ela se queixava de cansaço, de tanto, cada vez mais, a vida diária sendo comprometida, e as pessoas não acreditavam, porque nenhum exame conseguia provar. E ela já tinha em mãos os exames que ela realizou. TC de crânio, TC de seio da face, polissonografia, raio-x de face. Mas ela já estava passando com vocês quando... Não, essa paciente, ela veio de fora... Ela estava com outros médicos, então. Exatamente, ela já tinha passado por neurologista, 5, endócrino e ginecologista. E essa paciente, ela veio de fora, e aí ela ouviu falar aqui em termografia. Ela não era daqui, ela ouviu falar em termografia, num programa de TV, e ela resolveu fazer o exame. Porque ela já tinha de ressonância magnética, de coluna cervical, de coluna torácica, de coluna lombar. Ela tinha, e ela vinha piorando, e não encontrava nada desses exames, não havia alteração. Eletroneuromiografia de membros superiores e inferiores, e não tinha nada que justificasse aquele quadro dela. E ela afirmava... Juliana, nesse tempo, vários tratamentos medicamentosos, fisioterapia... Isso quer dizer, um tratamento que foi feito para ela. Então ela fazia fisioterapia, hidroterapia, fazia pilates. Ela usava analgésicos tipo dipirona, no período que estava com menor intensidade. No período de maior intensidade, ela passava a usar o tramadol nas crises mais fortes. E aconselhada para poder não usar a medicação analgésica, porque se tratava como uma cefaleia, como uma enxaqueca, mas ela não tinha característica de enxaqueca. Então, um colega tratava como enxaqueca, o outro não. Então, usava mitriptilina de forma irregular e usava pregabalina também de forma irregular. Porque, segundo o relato, ela não havia melhora. Então, mas já tinha uma ideia, quando ela foi com vocês, antes de fazer algum exame, na parte clínica, assim,
ela já chamava atenção para um tipo de dor neuropática, Juliana, ou não? Ela chamava atenção, porque assim, ela queixava que nos últimos 2 meses ela vinha tropeçando muito e caindo com certa frequência. E, então ela procurou um serviço para fazer termografia. Ela nem veio assim para consulta. Eu, durante a anamnese, para fazer a ficha termografia, que eu procurei conversar mais com ela. Mas ela foi direto, ouviu falar e foi fazer termografia. Tá. Quando você tinha uma ideia já do que poderia ser, só pela história clínica dela, assim, o que você esperava assim, que poderia ser? Antes de começar a fazer o exame, você conseguiu ter uma ideia? Eu achei que ela tinha uma dor neuropática, mas eu também não sabia que tinha, porque ela tinha um quadro clínico, que ela tinha uma parestesia esquerda, mas não era uma coisa tão característica. Entendi. Paciente jovem, né? Ela é jovem, 37 anos. Essa parestesia e mais essa história de infertilidade, né? De infertilidade. O que mais chamava a atenção dela, o que mais a queixa dela era ansiedade, cefaleia, e ela atribuía isso à dificuldade que ela tinha de engravidar, que ela já estava tentando, já estava no 6º ano, 7º ano, já tentando engravidar, estava partindo para fazer já a inseminação. E ela estava procurando no exame alguma resposta para isso alguma resposta para isso, para a sua dificuldade em engravidar. Então ela achou que ela poderia você não ter ficou meio receosa, de cabeça. até que ponto que o exame poderia ajudar nesse sentido, né? Já que é uma queixa não específica de dor e também o exame não é indicado para essa situação, né? Pois é, mas eu aceitei o desafio e procurei selecionar todos os exames que ela tinha, tanto da parte que estava investigando, a parte da dificuldade de engravidar, como da parte de investigação que já estavam para a cefaleia, e, como ela mesmo disse, não tinha nenhum exame, tinha uma alteração. Isso me chamava atenção, não tinha alteração dos exames. Esse era o desespero dela, e que interferia muito na vida diária, demais. Ela, inclusive, ela estava de aviso prévio, ela veio para aqui para descansar, porque ela já estava de aviso prévio, segundo o relato, por um número de faltas que ela tinha durante um mês. Não me recordo, mas eu estou com a imagem dela aqui na tela, não sei se todo mundo está podendo ver. Eu posso contar aqui as alterações, Juliana? Pode, por favor. Acho que o pessoal está vendo a imagem dela. Então, esse aqui é o exame de termografia de corpo total que a doutora Juliana realizou. E a gente consegue observar nessa imagem, então, pelas cores, elas indicam a intensidade de luminescência que está sendo emitido de infravermelho do corpo humano. Tá? Então, a gente vê que existe uma distribuição dessa temperatura de forma assimétrica no corpo da sua paciente aqui, né? A gente vê pelas cores, então, que existe uma diferença muito grande entre o lado direito e o lado esquerdo do corpo dela. Exato. Em todos os segmentos, tanto na face, quanto no braço, no abdômen, na perna. Então, pela coloração aqui, a gente vê que as áreas mais em vermelho são as áreas mais onde tem uma radiação maior, onde existe uma vasodilatação, uma inibição simpática, que causa uma vasodilatação, e nas áreas de menor temperatura, onde tem um fluxo menor na pele, onde tem uma vasoconstrição, uma estimulação simpática mais acentuada. Então existe um fenômeno aqui muito bizarro no caso dela, com uma alteração significativa de todo o hemicorpo. Não é isso, Juliana? Todo o hemicorpo, exatamente. Me chamou a atenção. Você está conseguindo acompanhar a imagem também, né? Estou. E também chamou atenção nas imagens de perfil, né, ela tem uma hiperlordose aqui, mas também chama atenção essa assimetria dos membros inferiores. No membro inferior, no tronco, e o braço dela. Ela tinha uma dificuldade com o braço esquerdo, Juliana? Ela tinha uma dificuldade. Ela atribuía que ela tinha uma dor no ombro. Entendeu? Mas, então, uma dor no ombro. Então, nas imagens de ombro que foram feitas, a gente observa essa perda de sensibilidade. Como eu falei, há 2 meses ela vinha com perda de sensibilidade, uma dormência no braço esquerdo.
Aham. Então dá para observar essa simetria aqui na parte superior do corpo inteiro. Então o problema dela está relacionado mais a um padrão de origem central. Por que central? Sim. Porque ela tem uma simetria do corpo inteiro. Dentro dos sinais de... Olha essa imagem. Pois é, olha só o braço, a dificuldade para elevar o braço, né? Estou mostrando todo um padrão central do corpo dela, né? Aqui a gente sempre faz a avaliação de mama, no caso dela normal, mas não era o objetivo desse exame, tá? Na avaliação do abdômen a gente vê uma simetria também significativa. No dorso, então todo o lado esquerdo mais hiporradiante, mais frio, e o lado direito mais hiperradiante, né? Explicando que esse exame ele é uma filmagem, não tem contato nenhum com o paciente, não existe contraste aqui, então não teria contraindicação em nenhuma situação. Se o paciente tem alergia, isso não tem problema, ou você está grávida, não tem problema. Então vai sendo feita uma filmagem, uma sequência de imagens, como a gente está vendo aqui, e essa informação ela tem que ser utilizada junto com a avaliação clínica, né? Então, com os dados clínicos, a gente vê, confirmando todas as incidências, sempre esse padrão assimétrico, bizarro, totalmente irregular, bilateral, né? E sem a presença de outras lesões. Aqui, tanto no membro inferior, o dorso novamente. E vamos para a região dos pés. Aqui foi feito o cold stress, um teste de estímulo frio, onde mantém esse padrão de assimetria do corpo inteiro, né? Então esse é o resultado do cold stress, ela manteve a simetria, tá? E aqui a região plantar. Então desde a região plantar até a face, uma simetria significativa, né? Então, Juliano, com esse resultado aí, como é que ficou a situação? Então, esse resultado eu fiquei surpresa, muito surpresa. Eu com este exame, porque além de uma imagem estar bem nítida, você observa que ela tem uma divisão. O lado esquerdo é completamente diferente, como o Marcos já acabou de escrever as imagens, é o lado esquerdo do lado direito. Daí E a dor dela era todo do lado esquerdo. Todo do lado esquerdo. Todo do lado esquerdo. Ela sentia dor na face, na perna. Na perna, ela dizia que ela não conseguia pegar os objetos que estavam caindo da mão, mas isso vinha de 2 anos para cá. Certo. Mas ela conseguia fazer as coisas, mas perdendo a força, ela queixava. Ela conseguiu notar isso durante o exame? Porque durante o exame o paciente ele vai observando a imagem, né? Então ela conseguiu notar isso durante a avaliação? Falhou, Marcos. Durante o exame ela também observou isso, né? Porque o paciente, como a imagem é transmitida para ele consegue se visualizar, não de uma forma termográfica, né? E às vezes isso já vai dando consciência para ele de onde está realmente o problema, né? O que facilita depois até a compreensão e explicação do problema e a conduta, né? Então, durante o exame, ela percebeu essas diferenças? Ela percebeu, ela ficou querendo saber por que aquela diferença, que ela nunca tinha, ela sabia que ela tinha uma diferença, e ela dizia que tinha essa diferença, mas não tinha nada que provasse essa diferença. Inclusive, certo. Ela tem eletroneuro. A eletroneuro dela normal. Ela tem eletroneuro. E aí vem aquela observação que não detecta só fibras motoras. Então ela tinha perda de sensibilidade. Ela achava que ela já vinha, não era uma coisa tão acentuada que impedisse de realizar as coisas, mas as coisas caíam da mão com facilidade. Ela vinha tropeçando com facilidade. Mas como que às vezes, o foco dela era a gravidez. Gera um pouco até de dúvida, né, Juliana? Se a pessoa realmente existe aquele problema, e a pessoa fica preocupada também. A família fica preocupada, será que ela está passando por um problema psicológico? Ou será que existe realmente uma alteração psíquica? Né? Claro que tem a questão psicológica, mas o exame ele acaba mostrando que realmente existe uma coisa orgânica ali acontecendo, né? Não somente um quadro psicológico que esteja atrapalhando, por exemplo, até a questão da infertilidade nela, né? Exatamente. Então, como o foco, a vida dela estava na decisão de fazer a inseminação, o foco era a gravidez. Esses sintomas, era como ela disse, ela sentia, mas ela também não valorizava tanto. Então, ela sentia, mas ela estava no momento
em que conturbado, porque ela tinha cefaleia, ela queixava da cefaleia, melhorava, ela tinha perda de sensibilidade, a doença ela sentia que ela estava piorando, mas ela atribuía ansiedade. Então, ela ia para o neurologista e ele mandava então ela dizia que ela se sentia meio assim, desacreditada. E esse exame, como palavras dela, foi o divisor de águas na vida dela. Entendi. Porque ela passou mudou as pessoas a situação, acreditando, né? Exatamente, mudou completamente, porque as pessoas acreditavam que ela tinha. Tanto que ela voltou ao consultório com o marido, depois com a tia, depois com a outra pessoa, para mostrar que era verdade aquilo que ela falava, pedindo maiores esclarecimentos. E eu fiz o relatório, encaminhei um colega, que essa pessoa não era de Salvador, ela voltou, pedi que voltasse ao neurologista com este exame em mãos. Qualquer dúvida, ele poderia nos procurar e pedir apoio a você também. Deixei todas as informações onde eles pudessem procurar e fiquei em contato com ela por um tempo para saber o que ia acontecer com ela de tanta e ficou assim uma coisa muito boa para todos, eu acredito. Porque primeiro ela acreditar que ela tinha. Porque a termografia ela deu um caminho de uma disfunção do líquido central. Ela foi investigada com mais alguma coisa ou foi direto para um tratamento para essa dor neuropática? Não, ela foi investigada. Foi ampliado mais a investigação? Como é que ficou? Ela foi investigada porque no resultado do exame nós colocamos AVC, dor neuropática tipo central, AVC, foi colocado isso, na hipótese. Entendi. Porque a dor neuropática central, ela pode ter origem talâmica, né? Ela pode ser uma disfunção talâmica, sensibilização talâmica, ela pode estar relacionada a uma esclerose múltipla. A causa mais comum é o pós-AVC, que pode, inclusive, depois de 10 anos, 8 anos, ela ter esse tipo de sintoma. Mas é uma paciente jovem, né? Então, outras causas como vasculite devem ser pensadas. Uma outra situação, o Parkinson também pode fazer essa assimetria. Mas existem várias... O diagnóstico ele não termina ali naquela avaliação termográfica. Então, a investigação ela deve prosseguir, né? Mas no caso dela, que eu estou entendendo, já tinha feito todo o convencional, né? Todo. Mas ficou definido que tinha realmente uma alteração central no caso dela, né? Ficou definido, exatamente. Então, eu acho... Depois que ela, como ela sempre refere, depois do exame, ela procurou um neurologista e ele procurou investigar exatamente isso, esclerose múltipla, investigar se ela tinha algum tumor, alguma alteração que justificasse aquilo ali. E eu ainda tive um contato, tipo, uns 6 meses, os exames foram dando negativo. E a termografia, cada vez mais sendo valorizada pelo próprio o médico assistente que eu acompanhava, o neuro. Certo. Então, ele começou a estudar o distúrbio de coagulação. E a grande surpresa foi isso. Ela tinha um distúrbio de coagulação, ela tinha, como ele classificou, inclusive o relatório que ele mandou, micro-AVCs. Ela fazia micro-AVCs. Entendeu? E a termografia já tinha, mais ou menos, já orientado uma coisa nesse sentido, então. Exatamente. Então, para ela, ele agradeceu que o exame veio esclarecer muita coisa. Poderia ter sido, como ele disse, Juliana, poderia ter sido poupado de tantos exames. E se eu tivesse pensado na termografia antes. Então, e o que eu quero passar para vocês é exatamente isso. Que antes de fazer como ela tem 3 ressonâncias, ela tem ressonância de crânio, ela tem ressonância desse longo tempo, ela tem o exame, quando ela chega para você no consultório, você toma até susto, porque ela vem com uma sacolinha razoavelmente de ultrassonografia, de ressonância, tomografia, todos os exames, estudo do sono, investigação de se ela tinha uma sinusopatia, enfim, ela estava sendo investigada. Mas ela estava fazendo fisioterapia também, né? Fazia fisioterapia constante, fazia fisioterapia. Mas ela continuou fazendo a fisio depois dessa descoberta? Depois como é que ficou, ela continuou fazendo a fisio, ela foi ser acompanhada por um hematologista, se descobriu que ela tinha uma doença genética, um distúrbio de coagulação do fator 7, alguma coisa assim, não me lembro muito detalhe, porque depois eu perdi o contato com essa paciente, porque eles foram para o Canadá, etc. Entendeu? Então,
mas aqui ela foi diagnosticada, ela sabia do distúrbio que ela tinha, ela sabia do risco alto que ela tinha para AVC. Imagina se, Juliana, a mudança do tratamento que ela fazia anteriormente com a fisioterapia, tratando disfunções musculoesqueléticas, imagino eu, diversas sessões, dezenas de sessões de fisioterapia, e agora, depois de um diagnóstico desses, muda completamente o tratamento, tu foca no problema e deixa de fazer, perde-se muito tempo tratando-se as alterações e não a origem central. Exatamente, foi o que eu disse para ela, e eu sempre nas aulas eu falo que a perda que você tem, né, com o paciente insistindo, fazendo a fisioterapia, ou duvidando dele, até de quem está fazendo, do fisioterapeuta, da paciente se está seguindo a orientação do fisioterapeuta, de outros tratamentos como ela vinha fazendo, o desgaste que ela tinha, tanto financeiro como físico, como emocional, né? Então, o que eu quero trazer aqui é que a termografia, ela é uma ferramenta importantíssima, que eu sempre digo, não é que seja o único diagnóstico, mas uma ferramenta que vai auxiliar muito em determinadas patologias, e principalmente na dor neuropática tipo central. Ela teve um desfecho também, né, Juliana? Parece que no acompanhamento, depois ela teve uma surpresa no final aí. No final, eu ia deixar isso para mais um pouquinho. No final, ela conseguiu engravidar. Essa que é a surpresa. Tem um diagnóstico, bom, né? Ela relaxou, realmente, assim, como ela disse, ela passou a acreditar nela. Ela falou assim, eu agora acredito em mim. Esse exame foi o divisor de águas na minha vida. Eu acredito em mim. E ela fez uma foto do exame e ela andava com o exame na mão. Lógico, positivo da identificação da causa, né? Não foi o diagnóstico definitivo do problema, mas foi o marcador de águas, o divisor de águas, que nem você falou. Foi o divisor de águas, começar a acreditar nela e numa esperança de um tratamento melhor, junto com a equipe que ela já estava aí seguindo, com uma boa equipe, né? Já estava com uma boa ainda equipe. Alguma coisa que pudesse dar esse empurrão final, essa esperança para ela. E ela está com uma criança, então. Valeu um pouco. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Estão ouvindo, Roberto? Estou ouvindo. O Roberto tem muita experiência também, né, Roberto, com outras situações aí. Você quer contar o seu caso, Roberto? Aí, você separou um caso para nós, também relacionado à dor neuropática? Eu vi que tem bastante fisioterapeuta assistindo a gente ali pelo chat, eu acho que tem bastante gente interessada, isso vai ser bastante interessante para compartilhar um pouco da experiência com a termografia. Você trabalha num centro de fisioterapia que é em Gramado? Centro médico, isso. A gente trabalha numa mistura de um centro médico com um hotel. O paciente ele vem, ele se hospeda com a gente, ele passa um tempo com a gente, e nesse tempo a gente acaba podendo dar uma atenção mais especial, ele foge um pouco da rotina, a gente consegue fazer um check-up bastante completo, tanto com a equipe médica... Ele acaba entrando num ambiente mais de saúde também, né? Quer dizer, ou pelo menos um pouquinho mais afastado da rotina, do contexto. Então a gente tem... quase 24 horas com vocês, né? 24 horas, a gente chega, a média, mais ou menos uma semana, 2 semanas. Então a gente tem uma equipe com a equipe médica, fisioterapeuta, nutricionista, educador físico, psicólogo, dentista. Então a gente tem uma equipe bastante completa. E a termografia, ela veio há uns 2 anos, né, Marcos? Sim, já sim. Com a gente fazendo os exames. E ela influencia em várias áreas. Todo mundo da nossa equipe pode se valer dos resultados. Eu aqui vou trazer um caso mais específico da fisioterapia. Tu tem ele aí, Marcos? Já dá para... Deixa eu só separar aqui. Paciente feminino? YE ou SB? YE. Tá. Então, vocês têm um sistema lá de termografia e hoje tem um apoio à distância, né? Então tem um apoio de uma equipe médica que dá apoio para os laudos para vocês também, não é isso, Roberto? Isso, o cliente ele chega, então a gente faz as avaliações iniciais e dependendo da necessidade, da suspeita, a gente encaminha para fazer o exame de termografia. A gente faz a coleta das imagens
internamente mesmo no nosso estabelecimento e envia para infrared, que daí faz o resultado e retorna rapidamente com o laudo. E a partir disso a gente já vai fazendo as abordagens. Para a parte fisioterápica também, porque o laudo, na verdade, ele é um começo de uma avaliação, né? Ele amplia a tua avaliação clínica e é um começo, como foi aquele outro caso, né? Ele nunca é a palavra final, definitiva, né? Mas vamos lá, Roberto, conta para nós aí o seu caso. Bom, o pessoal está paciente... vendo já alguma coisa das imagens aqui, né? Já vai deixando as imagens aí. Então, é uma paciente sexo feminino de 59 anos. Ela já chegou na avaliação inicial com um relato de dor bastante intensa na região das pernas, sempre infrapatelar e acima do tornozelo. Era bastante específica a dor dela. Ela relacionava muito aos exercícios repetitivos que ela fazia na academia. O início da dor também se associou a aulas de dança, então ela tinha bem presente a ideia de que era algo na região musculoesquelética por sobrecarga. Começou a fazer tratamentos, passou por ortopedistas, e aí todos tinham encaminhamento de uso de analgésico, anti-inflamatório. Não resolvendo, ela passou então a fisioterapias, fez várias e várias sessões de fisioterapia, também com pouco sucesso, abandonava o tratamento. E aí passou para a parte de exames de diagnóstico mais de imagem, fez ressonância, fez a avaliação por ecodoppler, fez várias investigações e todos também se tratavam sem alterações. Logo que ela chegou, a gente fez uma avaliação inicial com ela, e aí ela apresentava alguns pontos gatilhos, já apresentava edema um pouco local, e aí já a gente encaminhou para a termografia. Então a termografia ela já fez logo no início da sua estada. Só para entender um pouquinho aqui, Roberto. Então ela a dor principal era membro inferior esquerdo, né? Bilateral, um pouco mais intenso à esquerda. Tá. E aí de exame de imagem, ela tinha ressonância de coluna? Lombar? Ela tinha... Oi? Ela tinha ressonância de coluna lombosacra? Ela tinha sem alterações. Sem alterações, certo. Doutor Marco Modesto está aí com a gente. Boa noite, doutor Marco. Tudo bem? Está nos ouvindo? Boa noite, doutor. Só um pouquinho, Roberto. Boa noite. Tudo bom? O doutor Marco Modesto está lá em Florianópolis, ele é radiologista, intervencionista. Tem uma grande experiência aí, especificamente em dor, né, doutor Marco? Tudo bem? Boa noite. Um pouquinho. Um pouquinho, modesto. Só um pouquinho, Roberto. O doutor Marco, é comum paciente com dor em membro inferior e com ressonância normal, assim, de que pacientes com ciatalgia, lombociatalgia e que a ressonância é normal, isso é uma coisa frequente aí na prática médica? A nossa maior dificuldade é separar doenças realmente que possam produzir essas dores dos membros inferiores de dores, digamos, referidas, né? Então, referida, né? Porque imagino que para o radiologista vai uma visão muito anatômica no dia a dia, né? Não é tanto da parte funcional, ou da informação clínica, né? Eu vejo assim que para o radiologista, se a dor é neuropática ou não, eu não sei até que ponto que ele valoriza isso, doutor Marco, na hora de avaliar a imagem, uma ressonância, por exemplo. É muito difícil separar a doença degenerativa fisiológica do envelhecimento da coluna vertebral da doença que possa produzir um quadro de dor referida à distância, entende? Então, muitas vezes se vê artrose interespinhosa, ligartrose, discoartrose, estenose de canal, totalmente assintomática. Então, mais um paciente de 60 anos, né? O paciente de 60 anos já começa como parte do processo, né? Como parte do processo fisiológico do envelhecimento. Então, é importante sempre investigar a área de interesse clínico, né? Ou seja, a área de interesse clínico, o clínico tem que definir realmente, antes de uma avaliação neuroradiológica, por exemplo, uma ressonância, definir a área de interesse clínico. Se é uma dor referida, se é uma dor radicular, né? Se é uma dor simplesmente miofacial, originada onde, né?
no membro inferior, na coluna, ele tem que informar se esse paciente, por exemplo, tem dor, especificamente na região glútea, na região lombar, que possa estar se irradiando para os membros inferiores, né? Roberto Drulli, como é que é no dia a dia quando o paciente chega sem um diagnóstico, assim, Roberto, independente desse caso, quando o paciente chega sem um diagnóstico claro, só com a queixa de uma lombocetalgia, que eu acho que é tão comum, como é que na fisioterapia ela procede sem um diagnóstico claro, mesmo que já veio do colega médico lá, da equipe médica, mas ainda não se fechou um diagnóstico, como é o caso dessa paciente, né, Roberto? Se não fosse a termografia ali, como é que seria o dia a dia do físio que tem que ajudar a dar uma solução, uma melhora aí na dor? Como é que é isso, Roberto? O pessoal, a gente vai fazer vários testes, vai fazer uma análise baseada na palpação e nos sintomas, e geralmente as intervenções acabam ocorrendo no local da queixa da paciente. Então, que foi o caso dela, ela acabou passando por diversas sessões, sempre abordando o joelho, panturrilha, tornozelo e focando bastante nessa região. Certo. Então, ela já tinha passado, ela não tinha passado com vocês ainda, né? Ela veio já com vários outros fisioterapeutas e médicos. E aí você, antes de começar a tua conduta terapêutica, você fez o exame para ela, né? Pediu o exame para ela. Como a gente tem um espaço curto de tratamento, a gente tem as avaliações iniciais, a abordagem já de investigativa, então a gente tenta ser o mais preciso e abrangente possível. Então a gente acabou fazendo também o exame de baropodometria no primeiro dia, para ver se tinha alguma alteração de marcha, alguma influência da pisada ou alguma alteração mais severa, e aí já encaminhamos também a termografia. Então, aí a partir disso a gente, aí dá para dar os resultados já, não sei. Vamos teve... Então, você quer que eu descreva o laudo dela? O detalhe também é a parte psicológica da paciente. Era uma paciente que, pela dor, ela acabava se restringindo muito ao movimento, então ela acabou ficando um pouco mais reclusa em casa, já tinha um fator de depressão associado, e isso acabou se retroalimentando. Toda vez que ela tentava fazer alguma atividade, alguma sobrecarga, por exemplo, ela sentia muita dor, isso ia se tornando um ciclo vicioso. Então ela acabou, quando ela veio para a gente, ela estava num quadro já de depressão, e ela associava, claro, fatores familiares também associados, mas isso se agravou juntamente com as alterações de dor que ela tinha em membro inferior. Certo. Então eu vou descrever um pouquinho a imagem para o pessoal. Como eu já falei, a termografia é um exame que não tem contato nenhum, e o objetivo dela é ampliar a avaliação clínica. Então ela necessita de uma informação que é passada pelo médico avaliador, pela equipe. Então, baseada nas informações que o Roberto Drulli e a equipe passou para nós, lá ele trabalha junto com o Dr. Vitor Hugo, né, que é da equipe de vocês lá, que faz essa avaliação inicial. E aí, em cima das imagens, a gente já consegue observar algumas áreas chamadas hotspots, que são áreas mais definidas de alteração. Então, começando com uma assimetria de toda a perna, não é do corpo inteiro, como naquele caso anterior, é só o membro inferior. E essa alteração ela começa a partir da região lombar. Então, a primeira informação que a gente passa nessa avaliação musculoesquelética já começa pelo contorno do paciente. Então, pela postura dele. Como uma imagem, que é como se fosse praticamente uma fotografia, que lembra muito a biofotogrametria, a gente vai analisar a altura dos ombros, do quadril, se o quadril está mais elevado do que o outro, se existe um desvio acentuado da coluna, como nesse caso, existe uma pequena escoliose. Tá? É possível observar junto a essa escoliose áreas de mais hiperradiação, como a região cervical, que tem um espasmo cervical, região lombar também, com um padrão de discopatia, e com uma assimetria que começa a partir dessa região lombar. Então, as alterações de face anterior da perna, elas lembram muito a alteração sensitiva de raiz L5, e as alterações em parte posterior, as alterações de S1, principalmente as polineuropatias sensitivas.
Porque para definir a parte motora, a eletroneurografia faz isso muito bem. Mas para fibras sensitivas ou fibras finas, a termografia ela vai ser mais sensível. Por isso que até muitas vezes a gente tem exame alterado termográfico, mas não na eletroneurografia. E é muito comum nos pacientes ter essas alterações radiculares, os miofaciais que acompanham. E que perpetuam a dor, que se misturam com a dor, e o que a gente denomina de dor mista. A dor neuropática pura, às vezes não é tão frequente quanto a dor mista, que é muito mais frequente. Então, separar os pacientes de dor nociceptiva só ou dor neuropática, tem que ter cuidado, porque na maioria das vezes, né, que a gente tem visto na prática, ainda mais em paciente com dor crônica, essa associação, é a dor mista. E no caso, ela tem uma alteração de piriforme no glúteo direito, tá? Que pode ser consequência ou resultado dessa alteração de L5-S1. Na imagem de perfil, a gente vê também a assimetria, face lateral da perna, território de L5. Vamos para a parte mais membro inferior. Sempre a gente faz a avaliação das mamas, aqui no caso o normal simétrico, mas não é o objetivo, é um achado secundário. Aqui a presença dos miofaciais na região das pernas, tibial anterior. A osteoartrite acentuada em joelhos, uma hiperradiação com padrão inflamatório. Você vê que o contorno do joelho ele é irregular, não é um joelho jovem. A simetria da parte de quadril, com presença de miofacial em glúteos à direita, entesopatia quadrante entesito trocantérica esquerda. A presença dos miofaciais desde a região cervical. Isso aqui acho que depois o Roberto pode até comentar o quanto que é importante isso aqui para o fisioterapeuta poder fazer a manipulação dele, fazer o tratamento em cima desses miofaciais. É claro que existe a questão local, mas também a sistêmica, né? Que é tentar reabilitar a postura do paciente e outras alterações que estão associadas com a dor, que é o quadro biopsicossocial. Então aqui a presença dos miofaciais na região cervical, aqui é onde tem uma hiperradiação lombar, possivelmente isso aqui pode ter uma discopatia associada, mas você já me comentou que não tem alteração na ressonância e na prévia, mas aqui já mostra que existe uma hiperradiação bem no nível de L5-S1. Então, a partir daqui, começa a ter uma alteração do dermátomo, que é o termátomo que a gente fala na termografia. E a gente consegue definir hoje os termátomos das raízes. E no caso aqui, mais medial, alteração de S1. E a gente vê na região plantar o termátomo de comprometimento bilateral de L5. E aí, e aí, Roberto, com essa informação toda aqui, né, que geralmente não é uma exame de termografia de corpo total, ele traz um monte de informação, né? Como é que vocês separam isso no dia a dia aí? Então, a partir do exame de termografia, agora a gente tem tanto para o terapeuta quanto para o paciente, a gente consegue visualizar muito bem as alterações. Vários testes que a gente pode fazer aqui, eles já ficam muito esclarecidos. Até o pessoal está perguntando bastante no chat o que muda um pouco do tratamento clássico, digamos, da fisioterapia, o que mudou. Então, no espaço curto de tempo, a gente fez abordagens com técnicas, eu sou fisioterapeuta osteopata, a gente fez uma abordagem osteopática e também por acupuntura. A gente acabou focando mais nas alterações centrais e, claro, a nível periférico por causa da dor, mas o tratamento mais na região central. E isso repercutiu para ela num espaço de tempo curto uma melhora bastante significativa. A gente conseguiu ter uma resolução bastante favorável a partir do momento que a gente consegue determinar mais causas e consequências. Então, a abordagem com ela foram feitas durante tanto a avaliação quanto as intervenções foram no espaço de tempo de 1 semana. A gente teve contato posteriormente com ela, pediu para que encaminhasse ela para um profissional também, para a continuidade do tratamento, mas a resolução foi bastante favorável. O Marcos?
Sim. Hello? Oi, Juliana. Aproveitando aí a fala do Roberto, apesar do tema hoje ser dor neuropática, mas eu gostaria também de dar um depoimento, porque aqui no consultório, não foi minha paciente, de outro colega, uma médica radiologista, ela fazia, a especialidade dela, ela fazia tomografia. Então ela tinha uma dor miofacial, em que o colega fazia uso de bloqueio, tratamento clínico, ele fazia uso de bloqueio de nervo periférico. E ele achava que ela tinha uma lesão na altura ali do romboide, daquela região. Mas ele tentou fazer, ele fez uma série de 10 bloqueios. E a paciente, uma colega, persistia com a dor. E daí ele resolveu fazer a termografia porque achava que tinha algo mais que ele não conseguia sem ter o exame de imagem. E essa paciente tinha exclusivamente dor miofacial. E foi feito um bloqueio guiado uma única vez. Ela saiu do consultório com dor zero. Ela disse pela primeira vez que ela fez o bloqueio, que ela sentiu realmente que ela estava bem. Eu não lembro do detalhe do nome dela completo, mas você teve as imagens, e ela foi feito o tratamento, e como ela disse, a vida dela também mudou, porque ela encerrou o tratamento, ela ficou bem, com o bloqueio guiado. Foi feito o diagnóstico miofacial, bem de músculo profundo, não era um romboide, ali mais embaixo pouco, acho que é o MAS, e foi feito o bloqueio com a termografia. E o sucesso é muito grande, e o que eu tenho feito com uma certa rotina aqui na clínica, que tem nos ajudado muito. Muito bom. E aí, Roberto, como é que ficou o caso dela com o resultado, assim? Também teve essa conduta, como é que foi? Então, a gente partiu aqui pelo tempo que a gente teve, a gente fez uma abordagem, como eu falei, com a osteopatia e a acupuntura, um trabalho miofacial bastante intenso, tanto na região da lombar, como todo o trajeto de membro inferior. O piriforme também foi, assim como a alteração principal, as alterações adjacentes também foram foco do nosso tratamento, e ela teve uma resolução bastante favorável. Aqui também a gente tem toda sem poder fazer nada de atividade física, e aí ela já se sentindo muito bem, pôde fazer várias atividades. O fator psicológico dela foi muito, muito interessante, porque na chegada ela estava bastante deprimida, e durante o tratamento e a resolução da dor, todo o aspecto psicossocial dela foi melhorando ao longo da melhora da dor. Esse piriforme foi um achado assim que te chamou a atenção? Foi importante no caso dela? Foi, na verdade, no teste a gente já tinha visto que quando a gente faz uma abordagem, tanto nós da osteopatia quanto da acupuntura, a gente tende a não focar tanto ali no problema, na queixa do cliente, e sim fazer uma investigação um pouco mais além. Então a gente tinha observado essas alterações, mas não já de origem central. Não, então a coluna e aí as alterações, se eu não me engano, o teste de Lazeg dela tinha dado negativo, então a gente acabou, a partir da termografia, sim, passando para um nível um pouco mais central. E aí, o piriforme... Modesto, eu sei que o Dr. Marco tem uma experiência muito boa com a parte de ultrassonográfica. Quando eu tenho esse paciente com dor de membro inferior, em que você procura identificar o piriforme, se até que ponto que ele está sendo importante no quadro de uma paciente, o ultrassom ele ajuda bastante, Dr. Marco? Como é que o ultrassom avalia essa síndrome do piriforme? E até para descartar de uma dupla compressão, às vezes, né, que você pode ter lá uma radiculopatia lá em cima, mais o piriforme lá embaixo, comprimindo, ou associado com a dor e sem ser a causa de uma compressão do ciático, né, sem ser uma verdadeira síndrome do piriforme, né? Eu vejo assim, no dia a dia, a dor glútea, o cluneal superior, médio, inferior, no caso cluneal médio e inferior, que seria produzido por uma síndrome piriforme, a gente teria que separá-la, né, com dor mecânica,
não mecânica ou visceral. Ou seja, a gente tem que investigar, obviamente tem que investigar as causas mecânicas dessa dor, aí a região do forame ciático, o manguito rotadores do quadril, todas as doenças que podem produzir uma dor na região cluneal média ou inferior, das dores também viscerais, né? Dores intrapélvicas, né? Deixa eu dar uma boa noite ao Dr. Paulo Renato. Tudo bom, Dr. Paulo? Desculpe, meu amigo, tivemos muitos problemas aí de conexão. Acontece, né? Tudo bem aí no Rio de Janeiro? Muito calor aí? Estou te vendo desde que começou, mas não consegui estar presente desde o início, mas é uma satisfação estar aqui com vocês. Nossa, satisfação nossa também aí, tá contando com sua presença, representando aí o Rio de Janeiro, o Centro de Oncologia Integrada. Depois você já vai contar para nós um caso clínico. Estamos aqui discutindo alguns casos clínicos de dor neuropática, e o Dr. Marco Modesto está aí lá de Florianópolis, está contando para nós essa questão da dificuldade da avaliação do piriforme. Tudo bem? Pode prosseguir, Dr. Marco. Depois eu já chamo o Paulo para conversar com a gente também. A dor cluneal inferior, como qualquer dor pélvica posterior, em geral nós investigamos causas mecânicas, não mecânicas e viscerais, né? Causas não mecânicas, inflamatórias, infecciosas, até neoplásicas, né? Então, na verdade, o diagnóstico mais frequente é de dor realmente miofacial, do piriforme, ou do manguito dos rotadores do quadril, né? Lesão dos músculos que formam o manguito rotador do quadril. Essas dores, elas são dores que se exacerbam com a rotação do quadril, né? Então, existem manobras para identificar esse tipo de lesão. E como o fisioterapeuta falou, a gente tem que separar dores somáticas, né, viscerais, de aferentização ou simpaticamente mediadas. É importante separar esse tipo de dor clinicamente, né, para depois começar a investigação sistêmica, né, onde o paciente tem que ser avaliado do ponto de vista de sono, de doenças nutricionais, de doenças endócrinas, de doenças metabólicas. Claro. E o ultrassom, doutor Marco, ele ajuda nessa investigação? É muito difícil, é uma coisa mais... Tem que ter muita experiência para dizer que esse músculo esteja comprimindo o ciático, por exemplo. Não, é possível visualizar a origem, parte da origem do piriforme. Claro que o ultrassom tem alguns inimigos, né? Gases, gordura e osso, né? São os grandes inimigos do ultrassom. Então, onde tiver o paciente obeso, paciente que tem muitos gases abdominais, você consegue fazer uma abordagem anterior dessa área. E o piriforme, por exemplo, é bem abordado do ponto de vista transvaginal. A ultrassonografia transvaginal se consegue visualizar bem a origem anterior sacral do piriforme e se consegue, inclusive, no transdutor, através da palpação, estimular, perceber a zona de gatilho desse músculo, né? E é importante, assim, eu vejo cada vez mais importante a integração do diagnóstico clínico, do diagnóstico radiológico e também do psicossocial, porque esses pacientes, muitas vezes, eles são ampliadores de dor, né? Eles vêm com ampliação de dor intensa, por depressão, ansiedade, fobia. O que acaba atrapalhando um pouco o diagnóstico, né? E aí até justificando a questão da documentação. Mas eu acho que, como a termografia, também todos os exames eles não fecham o diagnóstico definitivo, eles complementam, e o diagnóstico definitivo vai ser realmente sempre a avaliação médica, né? A avaliação que é feito o diagnóstico inicial, depois a conduta com o exame complementar, e esse exame complementar nunca vai ser definitivo. Depois ele volta de novo para a equipe para fechar um diagnóstico, ou durante a evolução ainda fechar esse diagnóstico conforme a recuperação terapêutica, né? Perfeito, é interessante. E muitas dessas neuropatias, elas coexistem de aferentização, com dor somática, com dor miofacial. Então existe uma série de situações neuropáticas coexistentes com o quadro clínico do paciente. Dificilmente se consegue encontrar um paciente só com uma dorzinha neuropática que sem lesão
da miofascial. A lesão miofascial é secundária, posterior, por atrofia, por desuso, né, por descondicionamento. Você vai fazendo lesão miofascial. A lesão é neuropática, mas a ultrassonografia mostra múltiplas lacerações tendinas, musculares, secundárias ao processo de descondicionamento, até de atrofia por desuso, né? O doutor Paulo Renato Fonseca tem um caso bastante interessante para nos contar. Vai ser bem... Quero ver depois o doutor Marco Modesto ver vai confirmar o que o doutor Modesto está falando, que não é fácil, né, Paulo? É verdade. Eu preparei 2 casos para apresentar. Um de síndrome regional e um outro caso de uma neuropatia periférica. Então, no primeiro caso que eu queria apresentar é uma senhora de 48 anos que me foi encaminhada pelo... O de dor complexa, né? Só para me separar aqui, Paulo. Então, uma senhora de 48 anos, solteira, carioca, pedagoga, uma pessoa de bom nível intelectual, que foi encaminhado na primeira consulta, ainda em 2015, em março de 2014, desculpa. Em março de 2014. Foi uma paciente que foi operada por um cirurgião renomado, cirurgião de joelho do Rio de Janeiro, de uma grande equipe de cirurgia desportiva, pessoal que trabalha com medicina desportiva. E ela foi operada com uma lesão do ligamento cruzado anterior, e que ela já tinha desde 2011. Essa lesão foi entre 2010 e 2011, e ela foi levando a vida até que ela teve uma piora do quadro de dor e ela foi operada. Fez uma cirurgia, e essa cirurgia no pós-operatório já teve um curso de dor um pouco diferente. Ela tinha sintomas neuropáticos, choque, pontada, fisgada, tinha já exame físico com talvez algum sinal desautonômico, principalmente arrepios e pirereção. E essa moça veio em tratamento conservador durante muito tempo pelo ortopedista, sempre procurando alguma causa ortopédica para o que estava acontecendo, e foi encaminhada, então, já com mais ou menos 1 ano de operada, para eu avaliar. Quando eu avaliei, ela já tinha um exame neurológico alterado. Então, ela tinha realmente sinais desautonômicos discretos, especialmente sudorese, e ela tinha sinais de hiperpatia, uma alodínia discreta, mecânica, dinâmica, sinais que sugeriam síndrome complexa. E eu comecei a tratar como dor neuropática, coisa que ela não tinha feito até então, estava com velho anti-inflamatório, fisioterapia, etc. E ela veio melhorando, ela melhorou com pregabalina, dose baixa, 150 miligramas por dia. Logo, teve dificuldade de fazer a termografia, fez a termografia 3 meses depois que eu pedi, e a termografia feita até o Marco que deu o laudo foi de síndrome complexa regional tipo 1, como era o diagnóstico clínico inicial. E aí eu vou mostrar aqui, Paulo, rapidamente as imagens. Então, assim, a princípio você já tinha essa suspeita, então, de síndrome regional complexa? Já. Eu já fiz o pedido. Ela veio do grupo que operou ela, já tinha essa ideia também, antes de chegar no especialista em dor como você? Não. Encaminhou por refratário ao tratamento ortopédico. Mas eles não tinham, então, essa ideia de uma síndrome regional complexa ainda, né? Não tinha. Até porque, como era uma doença que não tinha uma exuberância de clínica, a paciente que levou meses para procurar, fazia tratamento regularmente, bom padrão intelectual, ela não é uma pessoa amplificadora de sintomas, é uma pessoa comedida, tranquila, então ela realmente não parecia uma doença tão grave, né? Certo. E ela também tinha quanto tempo de evolução, só para entender se é precoce ou tardio? A lesão dela foi em 2010 para 2011, foi operada em 2012 e veio para cá no início de 2014. Já com 2 anos. Né? Ela já tinha uns 2 anos com a evolução. 2 anos de evolução. E ela não tinha ainda um diagnóstico claro dessa dor dela, né? Que para você já estava caracterizando como neuropática, né? Sim, ela tinha uma hipoestesia com alodínia na face anterior e lateral do joelho direito. Né? Tá. Na imagem termográfica, a gente consegue perceber um padrão em bota
no membro inferior direito dela. Então a termografia, assim, ela é muito clara para mostrar a topografia. Então onde o paciente queixa da dor, ela já mostra que existe uma alteração térmica, uma assimetria principalmente. E tudo que é assimétrico no corpo já chama atenção para uma normalidade. A questão do avaliador que vai interpretar a termografia é entender as doenças neurológicas, saber o que pode estar por trás daquela alteração, não simplesmente só identificar que está assimétrico, mas procurar descobrir o que tem por trás disso. É isso que é a ciência e a arte da termografia em si, né? Que é contribuir nessa avaliação. Então a gente observa na face toda anterior da perna e posterior, uma imagem em uva, em bota, desculpa, tá? Na imagem do joelho, a gente observa que não há uma atividade inflamatória no joelho, como nos casos anteriores, naquele que o Roberto mostrou antes, né, que tinha uma osteoartrite. Aqui a gente não vê essa imagem de inflamatória. Então a termografia é muito clara para mostrar se a alteração é inflamatória ou não. Então, no caso, não mostrava nada de inflamatório, ela já com 2 anos de evolução também pós-cirurgia, né? E a gente observa já na face lateral da coxa e quadril essa assimetria. Então, mostrando aqui uma imagem em bota. Parte posterior, inferior, e a região plantar, que é uma região que sempre deve ser avaliada na termografia. Uma diferença de 0,6 graus, lembrando que a nossa mão não tem sensibilidade para diferenciar essa temperatura, e nem imaginar que a distribuição térmica é dessa forma. Nossa mão tem uma sensibilidade apenas para diferenças acima de 2 graus Celsius, e aqui a gente está falando de 0,6, uma sensibilidade 20 vezes maior do que a mão. Hoje um sensor consegue até 100 vezes, 0,03 graus de diferença é possível de detectar. E a gente observar também a distribuição térmica do membro, mostrando que a distribuição dela é irregular, com quebra do gradiente térmico distal, o que condiz com um padrão neuropático, não definindo uma raiz, como foi aquele caso do Roberto, que definia um S1, um L5, agora aqui é todo o membro inferior. Existe uma anarquia na distribuição térmica, tá? E é o padrão que é muito comum na síndrome regional complexa. Na síndrome regional complexa o diagnóstico é clínico, o Paulo pode até complementar depois, mas com a informação térmica nesse padrão, mais a queixa, é o que ajuda na documentação final e aí tomada de conduta. Né, Paulo? Marco, eu queria só dizer que na minha intenção de pedir a termografia também para definir o tratamento. Então, como ela tinha uma dor sustentada por simpático, claramente na termografia, eu sugeri um bloqueio simpático lombar. Então, essa moça que veio no início de 2014, ela passou por um quadro depressivo pela doença. Eu conversei muito com ela e dei literatura para ela entender o que era a doença. É uma coisa complexa, da gente que vive no consultório com o doente, é explicar ao doente o que é uma dor tão complexa, tão difícil de ser definida, que tem um nome sindrômico, até pela complexidade da sua fisiopatologia. E ela teve um processo depressivo, levou meses para se decidir. Eu fui fazer o bloqueio simpático lombar nela em janeiro de 2015, quase um ano depois do diagnóstico, 2 anos de dor. Então ela já tinha 3 anos de evolução. Então, o tratamento final para ela ficou sob controle analgésico razoável com pregabalina e com antidepressivo dual. Fiz o bloqueio simpático teste em janeiro de 2015, com consequente bloqueio neurolítico simpático lombar, o radiofrequência e fenol, e ela teve 75% na descrição de melhora de dor na escala numérica verbal, na escala de descritores verbais como muito melhor. Então hoje ela está sem medicação, ela está com uma dor residual que ela convive bem, com praticamente nenhuma lodímia. E a decisão sobre esse tratamento veio na termografia pelo diagnóstico de dor sustentada pelo simpático. Ele te deu mais segurança para partir para o procedimento então, né, Paulo? Porque eu fiz o bloqueio em um só tempo. Então eu fiz o bloqueio com anestésico local. Infelizmente eu não tenho a câmera ainda, porque algumas equipes já fazem o bloqueio simpático com a câmera instalada, ou seja, você pode ter em tempo real o benefício da vasodilatação. Então
Então você vê o equilíbrio térmico imediato após o bloqueio, e se isso acontecer, imediatamente você parte para o bloqueio neurolítico, né? Então você faz o bloqueio. Faz um teste chamado cold stress, exatamente. E é tipo uma avaliação dessa resposta simpática também. Tem a ajuda da tomografia. Eu fiz por um sintoma. Então o bloqueio com anestésico local foi muito resolutivo. Ela é uma pessoa que dá para confiar na resposta dela. Eu voltei a paciente à posição e fiz o bloqueio neurolítico. Ela teve um sucesso muito bom. Ok. E o outro caso, já aproveitando que a gente está quase chegando no nosso final do Hangout, né? Mas acho que dá tempo de apresentar mais um caso. Dá. Qual que é o outro, doutor Paulo? Um caso de dor neuropática também, uma administradora de empresas de 40 anos, solteira, que deu entrada aqui em fevereiro de 2015 com queixas de dor no abdômen. Então, ela tinha dor abdominal. Essa paciente foi encaminhada pelo cirurgião geral após uma cirurgia de apendicectomia e depois uma segunda cirurgia de hérnia inguinal videolaparoscópica. Essa paciente teve uma pequena recidiva da hérnia, né? Não era grande, não era de cirurgia imediata, e ela tinha uma dor bem na região dos portais cirúrgicos. Então, uma região basicamente na altura do canal inguinal, que se radiava até o períneo, lateral, né, nos grandes lábios, um pouquinho na região pública. E essa paciente tinha um exame neurológico, novamente, o diagnóstico foi no exame clínico, no exame neurológico, com um padrão de dor neuropática, inflamação, com sensação de bicho debaixo da pele, pequenas agulhadas e pontadas, mas predomínio de dor em queimação. E no exame físico, ela tinha uma hipoestesia, e ela tinha uma hiperalgesia cutânea no lado da doença, no lado da dor. Então, se a gente for avaliar pelo DN4, ela tinha os descritores verbais, tinha exame físico para configurar a dor neuropática. E o diagnóstico que saiu daqui era de uma lesão de nervo periférico, né? Provavelmente do portal, eu não conseguiria dizer o que aconteceu, em que momento, teve mais de uma cirurgia, e foi para a termografia. Quer mostrar, Marco? Estou com a imagem na tela, acho que o pessoal já está vendo. Já aqui o abdômen. Então, você veja, para quem está vendo pela primeira vez as imagens térmicas, já pode ver que é muito fácil de acompanhar e entender qual é a região que está sendo avaliada. Até o próprio paciente já começa a perceber que existe alguma alteração naquela região que está afetado. E tudo isso aqui é o sistema neurovegetativo simpático que está lesado, está doente, está com disfunção, e o que vai diminuir ou aumentar o fluxo da pele. No caso do neuroma, ele acaba fazendo uma inflamação neurogênica e aparece como um hotspot. Aqui é a região umbilical, que é a nossa referência, região inguinal, né, dos adutores, mas aqui tem um ponto isolado nessa região hiporradiante, nessa área fria, que é o neuroma. Nessas cirurgias de apendicectomia pode acontecer, não é tão comum, mas pode acontecer a lesão de nervos aqui, tanto do gênito do ilinguinal principalmente, e formar um neuroma nessa região, que é o caso que está aparecendo nessa imagem. E essa dor, o efeito dessa lesão, o efeito simpático local, ele pode se estender para a coxa, então para território de L1, de L2, que foi o caso dessa paciente. Então ela tem uma imagem de um neuroma ilinguinal junto à cicatriz cirúrgica. Hoje é possível fazer a imagem térmica e a fotografia e confirmar esse tipo de alteração. Aqui novamente, então a gente vê o neuroma e a simetria da coxa na região de dor referida. Então a dor referida geralmente é mais fria e hiporradiante, né? E a origem do problema geralmente é mais quente e hiperradiante, que é o local do neuroma. Os neuromas fazem essa inflamação neurogênica que é muito fácil de identificar, né? É claro que isso aqui junto com a avaliação clínica é feito o diagnóstico, né? Aqui a região do glúteo também assimétrica, a gente vê uma pequena alteração até inclusive na região plantar, mas não tão significativa. E a conclusão que ficou para essa situação foi realmente de um neuroma de nervo ilinguinal direito. Eu não sei, o doutor Marco, para identificar isso no ultrassom, eu estou pegando no pé dele com o ultrassom. Como é que seria isso na avaliação do ultrassom, doutor Marco?
é uma coisa assim do dia a dia do ultrassonografista, ou como é que é? Ele tem, Antes do Paulo conseguir com o desfecho do caso. o radiologista tem que entrar nessa situação como o cirurgião disseca com bisturi, com pinça, com afastadores, etc., ele tem que dissecar com o aparelho de ultrassom a área de interesse clínico. Se existe uma suspeita de uma massa, um nódulo, a palpação, né? Seja um neuroma de Coto, por secção do nervo, ou um neurofibroma, seja dessa região, ele tem que, na realidade, secar essa região e ver se encontra uma massa hipervascular nessa topografia. O que ele encontra ali? É uma hérnia, aquela região é uma hérnia, uma pequena hérnia cisional, aquele é um neuroma, o que tem por baixo disso? Será que é um neurofibroma, se é uma lesão inflamatória, né? Um granuloma? Então, muitas vezes, eu vejo assim, é importante associar essas duas coisas, a informação funcional, térmica, com a informação morfológica da tomografia, do ultrassom, da ressonância, do que for. Sempre se lembrando daquilo que voltando a falar naquilo que eu já falei outras vezes, onde muitas vezes a ressonância, se for uma estrutura móvel, ela cria uma imagem matemática que muitas vezes não é uma imagem real da lesão. Já o ultrassom, ele tem 60, 70, 80 feixes por segundo, e tem uma imagem mais real e permite demonstrar fluxo, e inclusive alterações morfológicas da lesão durante o aumento da pressão abdominal, por exemplo, uma hérnia. Faz uma manobra de Valsalva e consegue perceber o aumento de volume da lesão, né? E o fluxo sanguíneo intra-perilesional. Então, o ultrassom é um exame interessante porque ele permite um estudo cinemático, né, da lesão. Mas essa identificação de neuroma inguinal, doutor Marco? A gente costuma encontrar... Tem muita mão, né, doutor Marco, para ver isso aí. Com nódulos hipervasculares, centrais hipervasculares, sem lesão. Se é um processo inflamatório, geralmente tem um processo inflamatório perilesional com hiperemia intensa. No neuroma, o próprio nódulo é hipervascular. Se é uma lesão cística, a periferia pode ser um pouco hipervascular, mas o centro é anecoico e hipovascular, isquêmico, né? Então, o ultrassom eu acho uma ferramenta muito fácil de utilizar em lesões desse tipo superficiais, né? Desde que não exista osso na frente, não exista gás, né? São os inimigos, né? O osso, o gás e a gordura, né? Esse adiposo. E o doutor Paulo, você chegou a fazer algum exame antes da termografia para tentar identificar isso? O que foi? Você foi direto da termografia já, né? Essa paciente é bem recente, eu atendi em março desse ano. Uhum. Foram 2 consultas. A primeira consulta com hipótese diagnóstica, a segunda já veio com a termografia confirmando o diagnóstico. Ela foi tratada como dor neuropática localizada, dor neuropática periférica. Eu considero como tratamento de primeira linha ali docaína transdérmica. Então, eu coloquei um PET de docaína transdérmica a cada 12 horas, 12 horas sim, 12 horas sem, e durante 30 dias. Eu fiz um neuroregenerador, né, um complemento alimentar para neuroregeneração, e em 30 dias essa paciente estava oligossintomática, né? Uma das coisas que eu acho que fez ela melhorar muito não foi só o tratamento moderno, foi o diagnóstico. Porque ela não tinha diagnóstico, ela tinha vários testemunhos de que aquilo era uma dor emocional, era uma coisa da cabeça dela, que ela estava muito nervosa, como a gente costuma ver por aí em dores de difícil diagnóstico. Quando ela teve um diagnóstico, ela viu claramente o que tinha um tratamento que efetivamente a melhorava, um tratamento transcutâneo, sem efeito colateral, né, não teve problemas de alergia, nem nada top. Ela ficou muito bem, melhorou muito o astral e quem lida com dor sabe isso, né? Você tem uma melhora na parte psicológica, você certamente tem um resultado analgésico bom. Então, eu acho que o diagnóstico para ela foi muito importante. Ok. Então, eu queria ver... Ô, Marcos. Só de ter um pouco mais de ideia sobre a dor neuropática, né? De
estar conhecendo aqui como que profissionais de diferentes locais do Brasil têm lidado com isso, né? O fisioterapeuta, o médico, o anestesiologista, o radiologista que trabalha com a dor, né, o algologista. Eu acho que o pessoal teve uma ideia assim, como é complexo lidar com a dor neuropática e que ela pode estar relacionada a diversas situações clínicas aí, né, que não é só a lombocetalgia e sim outras dores que são muito mais complexas, né. Eu queria agradecer a presença aí dos nossos convidados, né. Acho que devido ao horário a gente vai ter que já começar o nosso encerramento aqui, mas e deixar principalmente um convite para as pessoas que gostaram e que querem estar assistindo mais esses eventos, conhecendo mais como é que elas podem ampliar a sua avaliação clínica com a termografia. A gente vai estar fazendo novos encontros com profissionais de alto nível, como a gente viu aqui, apresentando como que a termografia pode ampliar a clínica, não substituir, não ser um exame como a gente está acostumado a ver, né, que define só uma situação anatômica, mas sim, ele amplia a sua avaliação clínica, seja feita por você ou feita numa clínica próxima a você, né. Queria que a Juliana comentasse aí suas... eu queria fazer um comentário a respeito... Onde que você trabalha, Juliana? Se o pessoal quiser te encontrar aí em Salvador, como é que faz? Aqui em Salvador, vou colocar o endereço, na Rua Macapá, Clínica e Terapia de Dor, Rua Macapá, 267, Ondina, aqui em Salvador. Você trabalha em Ondina, né? Ondina. Okay. Ela já está deixando escrito para o pessoal. Muito obrigado. Eu gostaria de falar com o Paulo. O doutor Marco Modesto, o senhor é radiologista e trabalha também com o atendimento à dor também, né? Como é que o pessoal faz para te encontrar, doutor Marco? Eu me dedico hoje à integração de um diagnóstico clínico, radiológico e muitas vezes anatomopatológico, ou seja, a gente faz aqui na clínica uma série de biópsias, punções, em todas as situações que precisam de um diagnóstico clínico, radiológico, anatopatológico e emocional comportamental. O psiquiatra também tem uma equipe que envolve o fisioterapeuta, o psiquiatra, o psicólogo e nós, médicos, fazendo a parte de diagnóstico morfológico e sistêmico, né? Sempre analisando, todos os pacientes são analisados do ponto de vista mecânico, sistêmico e emocional comportamental. Isso, então a avaliação é feita, uma avaliação completa, como tem que ser todos os pacientes, né? E o pessoal que precisar, é só procurar a Clínica NID, em Florianópolis, que pode ter esse apoio com o Dr. Modesto, que a gente trabalha em equipe aí hoje, todo mundo, né? O Dr. Roberto Dulli está lá em Gramado, né? Como é que é o contato lá, Roberto? Então, quem quiser vir passar uma temporada agora no inverno aqui em Gramado, aí pode procurar o Curotel, curotel.com.br, vai receber todas as informações para poder se hospedar com a gente e aí, se precisar também fazer algum tratamento. E o Dr. Paulo Renato, o pessoal sempre me pergunta muito do Rio de Janeiro. Estamos aqui no Rio, para procurar um especialista em dor aí, Roberto. Então, trabalhamos aqui no Rio, né, na minha própria clínica, Aliviar Medicina da Dor. Quem quiser mandar um e-mail é paulorenatoaliviar@gmail.com. E trabalho com dor oncológica também no Grupo COI. Então, a gente tem uma clínica específica para tratamento de paciente de dor oncológica. Juliana, acho que queria falar alguma coisa, ela queria fazer algum comentário. Pode comentar, tá comentando. Queria fazer um comentário com o Paulo. Se tem alguma pergunta que vocês queiram responder, que estão aparecendo ali para vocês, pode responder agora, ou depois também pode deixar escrito no chat, não tem problema. Pode falar, Juliana. Eu queria só falar com o Paulo que eu concordo com as palavras dele e com relação à parte emocional dos pacientes com síndrome de dor complexa regional. Porque são pacientes em que ele tem a lesão, como ele falou, no caso do paciente dele, deu uma cirurgia. Eu também tenho pacientes exatamente como o seu caso, tem a cirurgia, tem a lesão cicatricial, tem um quadro clínico, mas os exames vão dando negativo. Então, as pessoas, eles são pacientes que, principalmente quando vão para a perícia, eles são desacreditados, que não têm a intensidade da dor que eles referem.
E quando eles fazem a termografia e têm a oportunidade de mostrar que existe uma alteração, principalmente com o Gold Test, que mostra que ele tem uma alteração simpática, os pacientes eles melhoram a parte emocional e ter a certeza de que eles não estão enganando ninguém, que a dor realmente existe. Porque quando ele vem com eletroneuro negativo, e que muitas vezes vai para a perícia, e então você não tem nada, apesar do paciente estar sofrendo muito, que é o caso do paciente do Paulo. E com a termografia, eu acho que é uma ajuda, é uma ferramenta muito boa para esse tipo de paciente, Paulo. Acho que é exatamente um ponto forte da termografia, é mostrar às pessoas que sofrem de síndrome de dor complexa, de dor neuropática de uma maneira geral, que essa dor realmente é real, que ela existe. Então o pessoal está começando a conhecer o método, né? O pessoal, muitos médicos ainda não conhecem. Não é uma coisa aqui do nosso grupo só, né? Que começou lá com um embrião lá na USP, hoje junto com um grupo de dor, mas também é um fenômeno mundial já. Apesar de ser um método antigo, hoje ele tem uma forma nova de ser apresentada, uma forma com mais resolução, mais integrado na clínica, sem substituir o ultrassom, sem substituir todo o trabalho do radiologista, e sim ampliar a avaliação do médico que está ali na linha de frente, tratando o paciente com dor. E por isso que eu já quero deixar o pessoal que está participando aqui, se você não se inscreveu ainda, se inscrevam para o nosso congresso, que vai ser dia 19 e 25 de maio de 2015. Vai ter palestrantes diversas, mais de 45 palestrantes do mundo inteiro, na Coreia do Sul, na Inglaterra, da Espanha, Portugal, falando sobre termografia. Então vocês vão ver que profissionais aí de outros centros universitários, como é que eles usam esse método de uma forma muito aprofundada no dia a dia, né? A gente aqui com a termografia já está bastante adiantado nesse uso, na prática clínica. A gente já saiu aí da questão experimental, da questão laboratorial, de pesquisa, e isso já é uma conduta prática no dia a dia, inclusive com código junto à CBHPM, como um procedimento médico para diagnóstico, e de apoio dentro da fisioterapia, lá na questão da atividade esportiva, que a gente vai comentar isso em outro hangout, né? E queria convidar o pessoal, vocês que estão assistindo, e até os amigos de vocês, né, avisem a eles para que entrem no ibtm.com.br CGMT 2015 e se inscrevam nesse congresso, que vai ser totalmente gratuito e online durante 7 dias, né, com a presença dos professores da USP, o professor Manuel Jacobs, que é o coordenador lá da especialização médica em termologia, doutor Aline e todos os demais profissionais de diferentes áreas, não só da dor, mas da cirurgia plástica, da parte de psicofisiologia, da parte de cirurgia e assim por diante, parte de tumor de mamas e tudo mais. Então fiquem atentos aos e-mails, né, que estaremos enviando a vocês. Gostaria de agradecer aqui mais uma vez a presença dos brilhantes professores convidados, a doutora Juliana, o doutor Marco Modesto, o doutor Paulo, o doutor Roberto, que tem feito um trabalho muito dedicado aos seus pacientes, e a gente que tem acompanhado aqui, só pela parte dos exames, uma parte disso, a gente vê o quanto que vocês se dedicam no tratamento desses pacientes, e eu fico feliz de ouvir esse feedback, né, de vocês, do resultado que vocês estão tendo, não só com o exame, mas o resultado final de poder reabilitar esses pacientes, porque o tratamento da dor não é simplesmente tirar a dor, né, Paulo? É reabilitar ele para uma vida tranquila, uma vida saudável. Às vezes pode ter um pouquinho de dor, mas diferente de um sofrimento, e sim já de uma reabilitação aí no seu dia a dia, junto com a família. Eu acho que o exemplo que a Juliana mostrou da paciente que teve a oportunidade de ter uma criança depois de um tempo de dor, uma situação quase impossível dela pensar de estar grávida, e hoje ela está com esse filho, quer dizer, um caso realmente incrível aí, né? E a gente fica muito feliz que cada vez nós aqui, os médicos aí no Brasil, tem um potencial, estamos muito avançado em diversos pontos no tratamento de dor, a gente não está nem um pouco longe do que se faz lá fora, pelo contrário, e que cada vez mais essa integração, inclusive via internet, tem facilitado as pessoas a procurarem especialistas de forma correta, a procurarem um tratamento mais adequado, e principalmente ter um diagnóstico. Eu acho que o grande problema na dor hoje é essa questão do diagnóstico correto, realmente o que está sendo tratado. Hoje você, paciente, ou você que está médico, fisioterapeuta, você sabe exatamente o que você está tratando no seu paciente, quando tem um caso difícil. Então pense
aí mais uma vez, bem a questão se, de repente, um exame como esse, como a termografia, que amplia a variação diagnóstica, pode trazer de benefício para o seu paciente. Boa noite a todos, muito obrigado, saí bastante satisfeito aqui desse Hangout, a gente teve mais aí de 500 pessoas assistindo, e tenho certeza que elas aproveitaram bastante esse encontro com vocês. Nós temos que agradecer também essa oportunidade e conhecer esses colegas também com uma apresentação muito boa, e esperando contar outra oportunidade no próximo Hangout, nos ver também. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você, Marcos, pelo convite. Obrigado a todos também, e obrigado, Marcos, pela oportunidade. A gente vai continuar trabalhando junto aí para a melhora dos nossos pacientes. Conversamos aí. Bastante abraço. paciente para avaliar. Boa noite, até mais. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bom.